Eu quero ler a guisa de introdução, o texto que está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Eu quero repartir com vocês uma palavra pastoral nessa manhã e eu vou explicar já já o motivo dessa abordagem nessa manhã. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir o texto que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Senhor Deus, nós já buscamos a Tua face e mais uma vez adentramos a Tua presença pelo novo e vivo caminho, pedindo ao Senhor Deus que Tu sejas propício a nós, pecadores, aqui nessa manhã. Que Tu levantes, ó Deus, o Teu rosto sobre nós. Que Tu contemples, ó Deus, a noiva do Teu Filho, a igreja aqui reunida nessa manhã, e que o Senhor Deus venha encorajá-la, embelezá-la com graça, com misericórdia, com santidade, para que ornamentada, Senhor, santificada, ela esteja cada dia mais sendo preparada para aquele dia glorioso, quando ela então ouvirá a voz do noivo e adentrará no gozo do seu Senhor para todos sempre. Enquanto isso, segue-nos, ó Deus, segue trabalhando em nós, trabalhando na nossa mente, edificando-nos e levando-nos à conformação do Senhor Jesus. Alcance a nossa mente e o nosso coração aqui nessa manhã. É a nossa oração em um nome bendito do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, recentemente eu e minha esposa, nós terminamos a leitura da Escritura do Novo Testamento. Foi maravilhoso. Começamos no início do ano e fomos avançando e concluímos a leitura. Claro que nem sempre nós nos detínhamos em todas as porções, em todos os detalhes. Uma hora ou outra ela fazia uma pergunta, uma hora ou outra eu fazia um comentário, uma explicação, mas sempre refletíamos sobre as verdades que nós estávamos lendo e sendo expostos a estas verdades do Evangelho contidas no Novo Testamento. Assim que terminamos, ela falou: Fábio, vamos iniciar então o Antigo Testamento, vamos voltar para a Escritura do Antigo Testamento. E então nossa leitura se concentra nesse momento, nesse mês, na leitura do Gênesis, do primeiro livro da Escritura. Tem sido uma leitura, sim, maravilhosa, maravilhosa ler o livro do Gênesis, as narrativas, os relatos de famílias com as quais nós nos identificamos, de coisas que essas famílias fizeram, de coisas que elas não fizeram, de como que elas reagiram à voz de Deus. E nós temos nos debruçado, então, lendo, e várias reflexões têm brotado dessa nossa leitura. Alan, se você puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço, tá? Dessa leitura tem sido muito bom. Então a gente para ali, reflete, lê um capítulo, conversa, nós oramos, nós choramos, nós damos graças a Deus por esses relatos. E nós temos, além das reflexões sobre vários assuntos, dentre os quais tem um assunto que tem nos chamado a atenção, que é aquele que nós destacamos nessa manhã como o tempo cronológico. Tempo cronológico. E é sobre o tempo cronológico que eu quero conversar com vocês nessa manhã. O tempo cronológico é aquilo que os estudiosos definem como sendo aquilo que tem a ver com segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênios. É isso que é tempo cronológico. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso, pensando nesse relato mais macro do livro do Gênesis e repartindo com vocês sobre a nossa relação nesse tempo cronológico, a nossa relação nele, o que nós fazemos, como que as coisas se processam. Depois eu quero falar que Deus fala com o seu povo nesse tempo chamado de cronológico, que Deus, ele governa nesse tempo que nós chamamos de tempo cronológico e que Deus, ele realiza os seus grandes e poderosos feitos no tempo cronológico, nesse tempo que nós chamamos de hoje. Ontem nós o chamamos, no dia de ontem nós já chamamos de passado, amanhã nós chamamos de futuro, e essas coisas todas que eu quero conversar com você. E algumas perguntas eu penso que são interessantes para que a gente vai se preparando e a gente possa ver um pouco disso. Como nós lidamos com o tempo cronológico, esse tempo que Deus nos deu? Como é que nós nos relacionamos com ele? Como é a nossa relação
de atividades nesse tempo, né, que tem a ver com dia, semana, mês, anos, né, e à medida que os janeiros vão acumulando. O que nós podemos fazer no tempo cronológico? O que nós podemos fazer? Né, o que a gente está autorizado a fazer? Como é que a gente se desenvolve nesse tempo cronológico? E o que acontece conosco durante aquilo que nós estamos chamando de tempo cronológico? O que acontece com a gente? O que acontece com a gente? Desde que nós nascemos, nos aportamos nesse mundo, o que acontece? E o que Deus faz nesse tempo cronológico? Nós vamos ver um pouco disso, tentar responder algumas dessas perguntas. O que é importante destacar a priori é que Deus planejou na eternidade criar o tempo cronológico. É Deus quem inventou esse negócio, né? Deus criou o tempo e Deus, fora da história, planeja isso, decide criar o tempo e Ele atua nesse tempo, Ele executa os seus propósitos nesse tempo e Ele controla o tempo. É verdade que Deus não precisa do tempo. Deus não precisa, porque Deus é atemporal. Esse negócio que nós dividimos como ontem, hoje ou amanhã, é uma coisa para nós que somos criaturas finitas, condicionadas no tempo e no espaço, mas Deus não precisa, porque para Deus e na mente de Deus, o tempo é uma coisa só. E é mais do que isso. Para Deus não existe essa coisa de que Ele se limite a isso. Mas, embora para Deus não está condicionado ao tempo, para nós o tempo é importante. Porque nós aprendemos a contar e a lidar com a vida a partir daquilo que nós concebemos enquanto realidade de tempo. Agora, uma vez que Deus cria o tempo, uma vez que Deus age no tempo, uma vez que Deus executa os seus propósitos no tempo, Deus, por ter Ele criado o tempo, Deus é Senhor do tempo. Ele é Senhor e Deus do tempo. E quando nós lemos as Escrituras do Antigo Testamento, como eu disse, eu e minha esposa estamos lendo esse livro, o livro do Gênesis, no primeiro capítulo, embora não apareça o conceito tempo cronológico, mas ali nós já vemos essa semente, porque Deus, quando vai criando as coisas, o registro que Moisés fala, à medida que ele executa cada etapa, ele chama de primeiro dia, ele chama de segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e depois o sétimo dia no qual Deus descansou, e aí nós temos o bloco fechado de uma semana. E nessa ideia do tempo, Deus, para organizar, e até para a gente organizar a nossa agenda, Deus cria dois grandes luminares, um para que a gente tenha o entendimento que é dia, que é o momento da gente executar a nossa vocação, e um para governar a noite, para que a gente entenda que é tempo de encerrar as atividades e descansar. E parece que a gente tem que voltar a falar dessas coisas, porque hoje a geração contemporânea vai trocando o dia pela noite. Eu conheço pessoas que elas falam que hoje elas trabalham a noite toda, elas ganham dinheiro a noite toda e durante o dia elas dormem. Mas não foi assim no início, quando Deus criou. Deus estabeleceu esse princípio, essa ordem, organizou todas as coisas e Ele então nos dá uma agenda para executar nesse tempo, mostrando assim o tempo que nós conhecemos, o tempo no qual nós nos desenvolvemos, o tempo em que nós apreciamos coisas e fazemos coisas. Esse é o tempo cronológico. E aqui, portanto, nesse livro, Deus, Ele, ao mesmo tempo que Ele se encontra fora do tempo, Deus também está presente no tempo. Isso é consolador. Ao mesmo tempo que Ele está acima, elevadíssimo como Ele é na sua grandeza, na sua majestade, Ele também vem e se relaciona com o seu povo no tempo. E aqui então, nós vamos ver um pouco disso, da nossa relação com o tempo cronológico. E vejam vocês, nessas reflexões que eu tenho feito com a minha esposa na leitura, vejam vocês que eu disse que essa ideia do tempo cronológico já aparece no capítulo 1, mas no capítulo 5, quando vai falar dos descendentes de Adão, a partir de 7, vejam vocês uma coisa que aparece que é uma experiência nossa e que às vezes a gente precisa ser lembrado de que ela está muito presente. Ela não está distante de nós. Então veja aí você com a sua Bíblia aberta, vá me acompanhando isso, à medida que eu for compartilhando isso, para você ruminar, pensar, refletir nessa ideia no tempo no qual nós nos encontramos no dia de hoje.
Então diz o texto assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem ou a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e o quê? E morreu. Tempo cronológico. O tempo cronológico, queridos, é aquele tempo no qual, depois dos nossos pais passarem pela gestação, chega o dia da gente se aportar nesse mundo e a gente nasce. E a primeira reação que nós temos no tempo cronológico é o choro. Nós nascemos e choramos. E aí a gente se desenvolve. A gente é cuidado pelos nossos pais investem em nós crescemos, nós somos treinados e de repente a gente casa, a gente constitui família, a gente tem filhos. E além disso, a gente tem uma vocação nesse mundo, a gente tem trabalho nesse mundo, a gente faz conquista nesse mundo, a gente estabelece meta nesse mundo, a gente tem alvo nesse mundo, a gente tem objetivos nesse mundo. Alguns isso é mais definido, para outros ainda não. A gente realiza algumas conquistas nesse mundo, a gente tem vitórias nesse mundo, mas a gente tem fracassos também neste mundo. A gente tem altos e baixos, talvez para alguns mais baixos do que altos, e a gente tem muitos momentos de celebração. Pastor Robson hoje nos instigou a interceder, falando que a gente tinha motivo para celebrar a vida, crianças nasceram, mas a gente tinha motivo também para chorar com os que choram, porque familiares de irmãos nossos morreram. Então a gente tem celebração, a gente tem derrota, a gente tem crise, e a gente tem motivos de riso. No tempo cronológico existem ciclos da vida, etapas da vida. E a gente vai realizando aquilo que é possível realizar. Só que tem uma coisa que nos machuca muito diante desse tempo cronológico, que é diante de tudo que é aquilo que a gente faz. O texto no capítulo 5, ele se ocupa a falar dessa linhagem, a linhagem da aliança, os descendentes de Sete. E embora eles tenham vivido muitos anos, conforme o relato bíblico, entretanto, eles nasceram, eles se casaram, eles tiveram famílias, eles tiveram filhos, mas chega um tempo que eles morrem. Isso é o tempo cronológico no qual nós estamos. É uma realidade, às vezes, que gera em nós um tipo de angústia de saber que os dias estão sendo contados, que cada noite que chega, que cada manhã que surge, que cada sol que aparece é uma oportunidade de viver na cronologia do tempo, mas é também, de alguma forma, uma sinalização que a existência temporal vai diminuindo, para alguns mais rapidamente, para alguns mais tardiamente, mas o fato é que quer você tenha menos dias, mais dias, existe na cronologia do tempo começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E a gente entra, às vezes, numa miscelânea de coisas que diz respeito à esperança e também a medos, a celebrações e alegrias e também a muitas angústias, muitas angústias. Na celebração da vida que nós estabelecendo alvos e estabelecemos objetivos e estabelecemos metodologia para alcançar determinadas coisas que nós intuímos, projetamos, às vezes instigados pelos nossos pais, às vezes instigados pela formação que recebemos, às vezes instigados pelas pessoas que nos cercam, que nos ajudam a amadurecer ideias e a ficarmos mais maduros para lidar com a vida e com a vocação da vida. Nós, tantas vezes, entramos num tipo de desespero por conta de sermos pessoas finitas, limitadas e condicionadas numa realidade física sem a qual nós não temos condição de locomover, sem que haja dinâmica da vida. E na cronologia de tempo você conquista, você faz investimento,
você projeta, você talvez estabelece e escreveu na sua agenda, ou talvez no seu diário. Tem pessoas que são mais criteriosas, talvez pensando daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, talvez alguns menos, daqui a 2 anos, eu quero ter conquistado 1 milhão de reais. Se não 1 milhão de reais, você planta uma roça de milho e talvez você tenha uma espiga de milho bem grande e você também pode chamar de 1 milhão. 1 milhão. Mas aí, de repente, na cronologia do tempo, o governo americano vem e penaliza um juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, na cronologia do tempo, e você que fez os seus investimentos na cronologia do tempo, projetando em X ano, tem 1 milhão, 2 milhões, e de repente as ações começam a despencar nos bancos nos quais você fez o investimento, nos bancos nos quais você projetou, e na cronologia do tempo, você que tinha planejado uma segurança financeira para você e para sua família, de repente você se dá conta que você não tem controle do nada, porque Senhor do tempo é só um. Só Deus é Senhor do tempo. Que ao mesmo tempo Ele interage no nosso tempo, interage com as pessoas que estão no tempo, Ele está acima do tempo, Ele é Senhor do tempo, Ele é Deus do tempo, Ele é Deus acima do tempo, queridos. E nessa miscelânea então de crises que perpassam no nosso coração, de gente que goza de boa saúde, de gente que adoece na cronologia do tempo, que tem dias, semana, meses e anos, Deus é Senhor do tempo e nós precisamos lembrar disso. Porque senão, embora você tenha vida física, existencialmente você vai definhando, você vai morrendo, porque você não aprendeu e não entendeu o seu papel na cronologia do tempo, cujos nossos dias estão contados e determinados. Quantos aqui estão comigo nessa manhã, pelo amor de Deus? Quase todos, meia dúzia não, mas até lá a gente chega junto. Então, isso nos leva a pensar em algo mais. Se nesse primeiro momento eu estou tentando mostrar e construir qual é a nossa relação nessa cronologia do tempo, no segundo momento eu quero ver com vocês, em segundo lugar, que Deus fala com o seu povo no tempo cronológico. Deus fala com o seu povo. Deus não é uma pessoa inativa. Deus não é um espectador que criou o mundo, colocou as suas criaturas criadas à sua imagem e semelhança e as deixou ali à mercê da sua própria sorte. Então esse Deus, Ele fala com o seu povo. E Ele fala com diversas finalidades. E o meu foco é mostrar tudo isso de alguma forma, de modo muito resumido, nas reflexões que tenho feito de modo mais detido nessa semana sobre esse assunto, é mostrar como é que se desenvolve essa dinâmica de Deus. Dentre muitas passagens do livro do Gênesis que eu poderia falar, ou que nós poderíamos destacar, eu quero ver talvez 2 ou 3, talvez no máximo 4. Veja só no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo que faz uma descrição que me parece que se nós, de modo bastante realista, sem medo de olhar para este eu ia falar retrato, né? Mas está bem ultrapassado, né? Enfim, esse quadro, em comparação ao quadro da geração contemporânea, você vai perceber que os traços são muitíssimo semelhantes. Quando então Deus dá uma espiada, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, e o livro do Gênesis vai dizer que Deus viu que aquilo era bom, e no final da ópera da criação de todas as coisas, Deus viu que aquilo era muito bom. Esses mesmos olhos santos que veem e que ficam maravilhados com a sua pintura, com o seu quadro, com a sua criação, com cores, diversas cores com as quais nós ficamos encantados. De repente, depois de algum tempo, depois que o pecado entrou na história da humanidade, esse mesmo Deus, cujos olhos são santos, veem. E o que ele viu não é legal. E olha só, o capítulo 6, no versículo 5 do Gênesis,
Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Maldade. O que Deus vê agora é maldade. E como é que é essa maldade? Primeiro, ela é uma maldade multiplicada. Segundo, ela é uma maldade generalizada. Ela ocupa todos os espaços da convivência do ser humano. Ela é uma maldade contínua, ela não consegue ser interrompida porque os agentes, eles são produtores de maldade dentro da cronologia do tempo. E depois ela é uma maldade planejada. Viu que era mal todo o desígnio do seu coração. São maldades planejadas. Porque tem maldades que nós praticamos por conta do ímpeto do nosso coração. Tem palavras que saem da nossa boca assim, no ímpeto da nossa malignidade, da nossa maldade, da corrupção do nosso coração. Mas tem palavras que são planejadas. Tem ações que são planejadas. É esse tipo de coisa que Deus viu. É esse tipo de coisa que Deus vê. É esse tipo de coisa que no primeiro momento Deus chama de maldade. E no versículo 11 em diante e 13, ele qualifica a maldade e diz quem são os atores dessa maldade. Versículo 11 diz que a terra estava cheia de violência. Ele usa o conceito maldade e agora ele fala que essa maldade é chamada também de violência. Versículo 13 ele vai chamar de violência e vai dizer quem é que pratica isso, cheia da violência dos homens. Você percebe que é um retrato muito atual daquilo que a gente vivencia hoje? Queridos, as grandes capitais do nosso país, as pessoas vivem numa fobia social. Esta semana até conversava com alguém, ele falando assim: rapaz, parece que as pessoas se acostumam com isso. E parece que acostuma mesmo, né, de alguma forma. Ou pelo menos elas vão se acomodando a essa dinâmica de maldade, de violência, né? Tá certo que a gente constrói casas, cria muros bem altos, cerca elétrica e alarme, sistema de defesa, de proteção, enfim. Mas essas coisas estão acontecendo. E aí, portanto, nesse corredor da história da humanidade, de coisas malignas que são praticadas, que foram praticadas e que são praticadas, que Deus fala. Que Deus manifesta a sua graça, que Deus contempla o homem no meio de uma geração perdida, maligna, que Deus contempla um homem e uma família com a sua graça e resolve poupar essa família, proteger essa família. E a essa família Deus se dirige falando no tempo cronológico, no tempo da existência dessas pessoas e dessa família. Vejam vocês que no capítulo 6 é Deus quem está falando. Versículo 13 diz assim, ó: então disse Deus a Noé. Para quem Deus vai dizer isso? Para alguém cuja ação de Deus foi manifestar a graça e transformar aquele homem e fazer daquele homem alguém que tivesse predicados divinos para ser alguém diferente numa geração gestadoras e praticadoras de violência e de maldade. A esse homem, então, que Deus alcança, que Deus transforma, com este homem, Deus fala. E Deus fala o quê? Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de betume, de tábuas de cipresses, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O que nós precisamos ver? Que esse Deus que fala com o seu povo, no tempo cronológico onde nós estamos, realizando nossa vocação, nascendo, crescendo, casando, tendo filhos, fazendo empreendimentos, tendo frustrações, tendo celebrações, e isso e aquilo outro. Mas nesse cenário também Deus vem e fala. E como é que fala? Deus fala que vai manifestar o seu juízo. Deus fala que vai punir um povo, vai preservar alguns, que aprouve a ele manifestar sua graça e preservá-lo. E Deus então começa a dar instruções de como viver, do que fazer, do que dizer para as pessoas que fazem parte do tempo da geração de Noé. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos, olhando para o nosso próprio cenário? Que o Deus que nos separou no meio de uma multidão praticadora de violência e de maldade,
e nós estávamos perdidos tanto quanto essas pessoas, Deus então fala conosco. Hoje o tom da voz de Deus não é dizer que vai destruir o mundo com dilúvio, mas uma sentença já está lavrada e nós precisamos viver com os predicados com os quais Noé foi abençoado, que é integridade e ser um homem justo entre os seus contemporâneos. E assim, Deus falando conosco, nós temos o dever e a obrigação de falar às pessoas também. Que a sentença de Deus está lavrada, que Deus vai punir o mundo, que Deus vai condenar aqueles que viverem de modo arredios e que viraram as costas para Ele. Nós precisamos, portanto, a semelhança de Noé, ouvindo a instrução de Deus na cronologia do tempo, do Deus que fala, falarmos também às pessoas. É nosso dever, é nosso papel, alertar quem está à nossa volta, nossos familiares, enfim, todos quanto Deus nos der a oportunidade de falar. Como eu disse, eu poderia pensar outros textos que mostram na cronologia do tempo Deus falando. Mas eu quero, para avançar com vocês, citar pelo menos mais um ou dois. Então vira aí algumas páginas da sua Bíblia e vá para o livro do Gênesis, capítulo de número 15. É sempre importante situar o texto dentro daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus tinha feito. Quando você lê o capítulo 14 do livro do Gênesis, você vai ver que houve uma empreitada de 5 reis que investem contra alguns reis e cidades, e numa das cidades está o sobrinho de Abraão, Ló, que num determinado momento eles se separam, e Ló está ali, e Ló foi capturado juntamente com a sua família. E Abraão, tendo essa informação disso, Abraão sai no encalço desses reis. Ele não tem a perícia que aqueles homens têm, mas ele tem coragem, ele tem fé, e ele não quer perder os seus familiares. E ele vai e consegue uma vitória exitosa, gloriosa. Conquista ali e traz os despojos, dedica os dízimos ao sumo sacerdote Melquisedeque. E de repente, olha só como o capítulo 15 começa. Depois que um homem saiu vitorioso de um grande embate, de grandes exércitos e reis, olha só como que Deus fala na cronologia do tempo dos dias de Abraão. Depois desses acontecimentos, esses que eu sintetizei aí, que estão no capítulo 14, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. No tempo da cronologia, você às vezes sai, como Abraão saiu, ele sai vitorioso. De repente ele tivesse os motivos com base nas evidências e no histórico imediato para dizer: gente, eu sou batuta mesmo. Comigo é assim, eu saio e saio vitorioso mesmo e conquisto as batalhas mesmo. Mas o que Deus faz com Abraão, logo na sequência de uma grande vitória, é falar com ele: não tenha medo. Não tenha medo, Abraão. E além disso, Deus vai empregar pela primeira vez a figura de linguagem, que é uma indumentária de um soldado. Veja só que isso está muito fresco na mente de Abraão, de como que ele lutou, de como que ele venceu. Mas de repente Deus, conhecendo a estrutura deste homem que aguarda o cumprimento de promessas gloriosas de Deus, e nesse titubear da vida, das pernas que tremem, logo depois de algo glorioso, Deus chega e precisa falar com ele: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Abraão, se você sai nos embates contra os reis, contra exércitos, quem lhe protege, Abraão, sou eu. Não são os metais que você usa, não é o escudo que você fez e fabricou e forjou com o fogo e com o bronze. Quem te protege diante das ameaças da vida sou eu, Abraão. E queridos, isso é muito atual, porque tantas vezes a gente vai indo muito bem e de repente a gente é assaltado por medos que são gestados fora de nós, por conta de circunstâncias que nós vemos e nos deparamos,
mas também medos que brotam do nosso coração. E em situações assim e diversas outras situações, nós precisamos ouvir a voz de Deus que encoraja os seus filhos, o seu povo, dizendo: não tenha medo. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. É Deus quem é o nosso castelo forte e seguro, queridos. Talvez você veio aqui nessa manhã e você tem tido medo, muito medo. Não é pouco medo, é muito medo. Mas no tempo cronológico, que nós contamos dias, semanas, meses e anos, Deus tem uma palavra para nos encorajar, para nos fortalecer, para que a gente não arrefeça diante de tantas conspirações contra a nossa vida. Eu não sei quais têm sido as suas fobias, eu não sei quais têm sido os elementos que têm provocado noites compridas para você, que têm feito com que você tenha insônia. O que eu sei é que o Deus de Abraão, que é o nosso Deus, porque nós somos filhos de Abraão, Ele nos fala: não tenha medo. Talvez você tenha medo por conta dos prognósticos na política, na economia, no judiciário. Talvez você tenha medo por conta de enfermidades, do diagnóstico de enfermidades. Talvez você tenha medo de que a coisa desça a ladeira abaixo e você não tenha controle. E afinal de contas, você não tem mesmo controle. Nós não temos controle sobre o tempo, mas existe um que tem o controle sobre o tempo, que está dirigindo o tempo, que está dirigindo a história. E sabendo que nós temos medo e que nós tantas vezes somos neutralizados pelo medo, Ele diz: não tenha medo. Não tenha medo. Oh, glória. Não tenha medo, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não faz tanto tempo, e um irmão aqui nessa igreja falou assim: pastor, o senhor é um homem que tem coragem. Eu sei do que ele estava falando, né? Eu falei: não, querido, dentro deste homem aqui tem um homem covarde, medroso. Mas por outro lado, acima deste homem e dentro deste homem, existe um Deus poderoso que me encoraja diante dos desafios da vida. Eu sou pequeno mesmo, eu sou fraco mesmo, eu sou limitado mesmo, eu dizia para ele. Eu sei que você, quando frisa que eu tenho coragem, você esteja pensando nos desafios, nos desafios que parecem serem intransponíveis, mas eu sou um homem medroso. Mas por cima de mim e dentro de mim existe um Deus vivo operando que me encoraja diante dos desafios, porque se der tudo errado, deu errado por conta de mim, e se der tudo certo, deu certo por conta dele. Logo, a minha coragem não vem de mim mesmo, não vem de uma expertise que eu tenho, não vem do meu pedigree familiar, até porque eu não tenho, não vem de nada disso, não vem do meu sobrenome, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o Deus a quem eu sirvo, que fala na história e que fala comigo. Uma vez uma senhora, numa reunião de oração, eu estava iniciando o ministério na primeira igreja presbiteriana de Vitória, e eu, assim, meio que, talvez ela tivesse notado, mas mais do que ela notado, Deus tinha notado. E você sabe que o presbiteriano, quando tem coisas assim que foge do convencional, do ordinário, ele não fala do tipo, alguns irmãos falam, Deus revelou, ele fala assim: Deus falou o meu coração. Não é verdade? Deus falou o meu coração. E essa irmã chegou e falou assim: por que isso acontece? Ela chegou de manhã na reunião de oração e me chamou no cantinho, e ela falou: Deus falou o meu coração para eu ler esse texto com o senhor. Qual texto? Gênesis 15, versículo 1. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela toca onde nada mais pode tocar. Ela visita e discutindo o nosso coração, revela os propósitos e pensamentos do coração, e vem dentro desse recinto, dessa estrutura que existe, que nós chamamos de corpo, e que gera tremores por conta do medo. Deus diz: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque
Pode ser que num determinado momento da vida que você saiu vitoriosamente, você pode equivocadamente gestar uma falsa confiança, pensando que aquilo é que vai lhe credenciar para as possíveis novas vitórias. Não é verdade. Mas pode ser também que logo depois de uma vitória você se encontra cabisbaixo, amedrontado. Deus diz: não tenha medo. Então, Deus fala no tempo cronológico, nos dias, nos meus dias, nos seus dias, nos nossos anos, no lugar onde nós estamos, Deus fala. E mais só um mesmo para a gente, dessa ideia de falar. Olha só a experiência de Isaac, me parece ser a primeira experiência mais pessoal dele com Deus, pelo menos de acordo com o registro bíblico. Olha o Gênesis capítulo 26. Deus falando com ele. Então Deus fala lá com Abraão, trazendo instrução para Abraão, dando projeto para Abraão, dando direção para Abraão, dizendo o que é para fazer e o que Deus vai fazer. Deus fala com Noé, melhor dizendo, e depois fala com Abraão, trazendo consolo, encorajamento para Abraão. Mas aqui no capítulo 26 do Gênesis, Deus fala para dissuadir convicções e decisões do coração. Quantos aqui me entendem? Deus fala para dissuadir, demover convicções e decisões que são tomadas no coração, que às vezes nós nem revelamos para as pessoas. Deus que sabe que nós estamos para adentrar num corredor perigoso, que não é aquele que Ele estabeleceu para nós, Ele vem e fala. E em situações difíceis, dificílimas. Olha só o que diz o texto. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse. O que é que Deus disse? Se Deus está dizendo para ele: não desça para o Egito, é porque no coração ele tinha tomado uma decisão de descer para o Egito. E aliás, o pai dele tinha feito isso nessa primeira crise que Moisés registra, que aconteceu nos dias de Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa que os nossos pais fizeram lá atrás não significa que no outro momento Deus vai referendar as nossas práticas, porque os nossos pais fizeram. Pode ser que no outro momento, no outro tempo, Deus esteja dizendo: não é para fazer desse jeito, não é para ir para essa direção. O certo é que Deus vem de um modo imperativo e nos obriga e nos ordena a fazer o que Ele quer que seja feito em momentos difíceis, momentos que não são confortáveis. Queridos, tomar decisões em momentos difíceis, de aflição, especialmente quando envolve finanças, que o provedor precisa articular e precisa agir, não é uma tarefa fácil, mas é preciso agir. Mas ao agir nessa tentativa de prover, de ganhar, de executar, pode acontecer, e tantas vezes tem acontecido, de que rotas tortuosas, caminhos escorregadios sejam tomados. E nessas horas nós precisamos ouvir essa voz ecoando em alto e bom som: não faça desse jeito, não vá por esse caminho, não é este o propósito que eu tenho para você. Você precisa refazer a rota. E queridos, a marca de uma verdadeira fé não são os conceitos abstratos que nós acumulamos e verbalizamos, muito embora eles sejam necessários e importantes. A marca de uma verdadeira fé é quando ela se concretiza pela obediência, movida pelo espírito de temor e reverência ao Deus a quem nós servimos. Porque se você notar, o tempo era um tempo difícil, mas quando este homem ouviu a voz de Deus e as promessas de Deus para a sua vida e para a sua família, ele não titubeou. Versículo 6 do capítulo 26 diz assim: Isaque, pois, ficou em Gerar. Onde ele ficou? Na terra que tinha o predomínio da crise, da fome. Ele ficou. Nós corremos o risco de, às vezes, agirmos conduzidos pelas imagens que são captadas pelos nossos olhos, à semelhança de Ló. As Campinas do Jordão.
tem pastagens verdejantes. É ali que eu vou prosperar. Às vezes é uma grande armadilha, porque quando Ló foi guiado pelo que ele via, por aquilo que encantava os seus olhos, ele foi levando a sua família e cada vez mais se aproximando de Sodoma e Gomorra, onde o mal e a maldade imperava e aquela podridão fomentada pelo o fermento do pecado tinha chegado até os céus, e aquela cidade e aquele comportamento daquele povo estava atraindo o juízo de Deus. Muito cuidado na hora de decidir com base naquilo que os seus olhos veem. Procure escutar a voz de Deus. Procure discernir a voz de Deus. Devo ficar, devo sair, devo ir para a direita, devo ir para a esquerda, é hora de recuar, é hora de seguir adiante. Como fazer nas encruzilhadas da vida? Como decidir nas encruzilhadas da vida diante de tantas opções e daquilo que está sendo gestado no nosso coração, fazendo com que escolhas sejam feitas? Ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. É mais seguro e é proveitoso. Eu poderia falar, nós falamos sobre a nossa relação no tempo cronológico, nós falamos sobre o Deus que fala no tempo cronológico. Nós poderíamos falar sobre o governo de Deus no tempo cronológico, como é que Deus governa. E o livro do Gênesis, ele está recheado de como que Deus efetivamente exerce o seu governo e a sua providência na história e no tempo do seu povo. É uma coisa assim espetacular, extraordinária a gente olhar esse modo como Deus governa todas as coisas. Nosso Deus está aqui governando. E aqui debaixo, no tempo, que nós estamos chamando de tempo cronológico, pessoas tomam decisões, pessoas fazem escolhas, pessoas cometem pecado. E pasmem, queridos, em nenhum momento Deus perde o controle da situação. É verdade que aqui debaixo, as pessoas que fazem escolhas contrárias à vontade de Deus, Deus está governando. Até os pecados das pessoas Deus usa para algum tipo de finalidade, para cumprir propósitos maiores. Fez isso na história das famílias da aliança. Mais uma história que você é recordado é a de José. Pensa como que Deus controla detalhes. Pensa como que Deus pega os retalhos daquelas desavenças, de intrigas de irmãos. Pensa como é que Deus está conduzindo. Aqui debaixo, responsabilidades dos homens não serão ignoradas. Pecados as ocultas e as escondidas serão punidos. Deus não vai deixar as coisas passarem em branco. Mas Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Tanto é assim que mais adiante, dentro desse governo de Deus, no tempo cronológico, quando José, ele chega para os seus irmãos, e quando ele diz, então, para os seus irmãos, e os seus irmãos um tanto amedrontados, ele diz assim: foi Deus que me mandou adiante de vós para a conservação de muitas vidas. Olha o entendimento que ele tem, olha a compreensão que ele tem dos dias, dos anos, dos aperreios pelos quais ele passou, e os seus irmãos não serão deixados impunes. A disciplina e a vara de Deus virá, mas José olha sobre a ótica de processos maiores, de propósitos maiores, não de propósitos dos homens. Ele está dizendo com isso: Deus está governando sobre a história. Quando tem 7 anos de vacas gordas, Deus governa. Quando tem 7 anos de vacas magras, Deus também governa. Eu quero, queridos, muito que o Brasil dê certo. Quem aqui quer que o Brasil dê certo? Eu quero que o Brasil dê certo, eu oro para o Brasil. Se bem que hoje está um negócio horroroso, né? Se a gente coloca, eu fiquei até pensando, falar com o conselho uma época dessa, falei assim: vamos trazer uma bandeira do Brasil para de quando em quando, simbolicamente, a gente pregar e orar para o Brasil. Mas se você fizer isso, o cara entende que você está fazendo a opção partidária.
É loucura demais. Se você bota lá as cores do Brasil, vamos orar pelo Brasil, o cara entende que você está fazendo um movimento partidário. Então você tem que ter na igreja todo esse cuidado para que não seja interpretado. Ficou um negócio horroroso. Mas a despeito de A ou de B, de afeições, de ideologias políticas, eu sou brasileiro. Eu nasci nesse país, eu construí uma família nesse país, eu fui alcançado pelo Evangelho nesse país, eu fui feito pastor e servo de Cristo nesse país, eu estou na família IPG2 por vontade e obra de Deus. E, portanto, se o Brasil entrar numa situação de crise e declínio, eu oro para que isso não aconteça. Eu sei de uma coisa, que Deus não perdeu o controle. Por quê? Porque nós temos sinais, evidências bíblicas, histórias do Deus que está falando, o Senhor reina. O Senhor reina. Quem reina e quem governa, efetivamente, é o nosso Redentor, queridos. É o nosso Redentor. Está vendo? São reflexões que eu tenho feito com a minha esposa. Se eu ficasse aqui falando de tudo que eu fui refletindo, ruminando, anotando, rascunhando, botando umas colinhas nesses encontros, nós ficaríamos aqui o dia todo. Mas eu quero finalizar mostrando que Deus realiza os seus feitos graciosos no tempo cronológico. Eu quero voltar ao capítulo 26. E frisar o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 26. Olha só o que acontece ali. Semeou Isaac naquela terra. Que terra? Na terra que o capítulo 26, no versículo 1, falou. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Por quê? Por que ele recolheu? Porque o Senhor o abençoava. Queridos, a intervenção de Deus, quando Deus resolve agir, não tem seca, não tem falta de chuva, não tem oposição. Se Deus botar a mão, o que você tem que fazer é crer e obedecer à voz de Deus. E trabalhar, né? Porque Deus não aprova a atitude do preguiçoso, não. A Bíblia fala o tempo todo sobre isso também. Tem que trabalhar. É confiar, obedecer e trabalhar. E aí o que você não pode fazer, Deus faz. Deus abençoa. Se Deus resolve abençoar, não tem ninguém que pode impedir a bênção de Deus chegar. Deus interveio na história que imperava a crise. Deus interveio na terra onde imperava a morte e fez um servo seu prosperar e tornar-se riquíssimo naquela terra. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Eu volto ao capítulo 22 e com esse eu faço a transição para o maior evento de todos. O capítulo 22, mostrando o modo como Deus realiza os seus feitos na história, seus feitos graciosos na história, vai mostrar que Deus chega para Abraão no determinado momento e fala para Abraão: Abraão, me dê o teu filho a quem tu amas, teu único filho. E Deus é muito específico para a pessoa não fazer de conta, não entendi Deus. Então Deus vai especificando, deixando a coisa mais clara possível. E Abraão, o teu único filho, o filho a quem tu amas, ele tem nome, ele é Isaque. E aí você conhece a história, capítulo 22, leve o menino, leve o rapaz, sacrifica-o como holocausto no monte Moriá. E Abraão então pega a lenha, cutelo, pega o mulo, chama os seus servos, viaja 3 dias. E quando ele chega e se aproxima do lugar onde o menino haveria de ser sacrificado, o menino olha, o menino percebe que uma coisa não bate. E ele então pergunta para o pai: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 7. Versículo 8, respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si. Veja só, não é proverá para ti, não, Isaac, é proverá para si. Deus vai prover para si mesmo. A oferta que Deus aceita
ele providencia para si mesmo, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Encurtando o texto, depois que ele então levanta as mãos, ou melhor, vamos ler mesmo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então lhe disse, versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Agora, aqui tem o grande evento da manifestação da substituição. Porque Abraão sabe que a oferta agradável é o próprio Deus que provê para si mesmo. Só que ao prover para si mesmo o cordeiro que seria imolado, agora Isaque é beneficiado, porque quem assume o lugar dele no evento do holocausto, do sacrifício no Monte Moriá, é o cordeiro. E Isaque é poupado. E queridos, isso nos leva para o grande evento da história. Porque no corredor da história, em que triunfos acontecem, mas derrotas também. Em que celebrações acontecem, mas frustrações também. Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho como o maior e mais estupendo evento da história da humanidade, provendo para si mesmo a oferta que ele ficaria satisfeito, e ao mesmo tempo o cordeiro que tira o pecado do mundo haveria de ocupar o nosso lugar, haveria de ser o nosso substituto, haveria-se de identificar-se conosco, porque precisaria ser um de nós, mas ao mesmo tempo precisaria ser eterno para que Deus ficasse plenamente satisfeito. Queridos, às vezes a gente olha para a história e a gente pensa assim, parece que a história está descontrolada. Não está descontrolada, até mesmo nessa manifestação de homens que praticam maldades e rebeldias e violência. Deus mostrou seu favor em seu Filho quando ele o enviou, para que ele fosse aquele em que Deus estava provendo para si mesmo, mas ao mesmo tempo aquele que haveria de assumir o nosso lugar e no madeiro levar definitivamente, de uma vez por todas, todos os nossos pecados. Onde Deus faz isso? No tempo cronológico, que nós contamos dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Deus não se esqueceu da aliança feita com o seu povo. Deus enviou Jesus como maior manifestação do evento a ser realizado na história da humanidade. O fez por amor aos seus eleitos. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus ajude você a entender a sua relação no tempo cronológico. Que o Senhor Deus lhe relembre nessa manhã que Ele fala no tempo cronológico, que Ele governa no tempo cronológico e que Ele efetuou o maior dos eventos e continua a efetuar feitos extraordinários e gloriosos.